Cara, eu ainda acordo suando frio, pensando no que aconteceu naquelas florestas. O que a gente fez lá mudou tudo, e eu não consigo me livrar da sensação de que trouxemos algo para cima da gente que nunca devíamos ter tocado. Isso aconteceu há 3 anos, e só tô contando a história agora porque os pesadelos não param. E talvez botar para fora me ajude a dormir de novo. Eu não era muito de caça naquela época. Tinha ido em umas 4 ou 5 viagens no total, todas bem tranquilas. Veados, patos, as coisas normais da temporada de caça regular. Nada demais. Mas eu tinha esses 3 amigos que eram fanáticos por isso. Caçavam desde crianças, sabiam todos os truques do livro e sempre me pressionavam para tentar desafios maiores. Naquele outubro, eles me chamaram com esse plano. Disseram que queriam me ensinar a caçar as coisas de verdade e que era hora de eu aprender do que se tratava caça séria. Pensei que eles queriam dizer alces ou talvez ursos, algo que realmente testasse minhas habilidades. Eu disse que sim, porque queria passar tempo com eles. E, sinceramente, eu estava ficando entediado com a caça menor. A viagem começou antes do amanhecer, numa quinta-feira de manhã. Carregamos a caminhonete com suprimentos suficientes para uma semana na natureza. Rifles, munição, equipamento de acampamento, comida suficiente para alimentar um exército. Os caras estavam agindo de forma estranha desde o começo, fazendo piadas que eu não entendia e trocando olhares quando achavam que eu não estava prestando atenção. Dirigimos para o norte por 3 horas em estradas normais. Depois desviamos para estradas madeireiras que foram piorando progressivamente. O asfalto virou cascalho, depois terra, depois trilhas mal conservadas que tinham mais buracos do que estrada. Meu amigo que dirigia continuava tendo que ligar o 4x4 para passar por trechos onde a chuva tinha levado metade da estrada. Depois de mais 2 horas quicando como bola de ping-pong, chegamos num portão com uma placa enferrujada que dizia: Companhia Madeireira Privada, proibido passar. Um dos caras saltou com uma chave e abriu. Quando perguntei como ele tinha acesso, ele só sorriu e disse que o primo dele trabalhava para a companhia. Entramos e ele trancou atrás de nós. A estrada depois do portão era ainda pior. Sulcos profundos de equipamentos madeireiros pesados, galhos caídos espalhados por todo lado. Trechos onde tivemos que atravessar leitos de riachos, porque as pontes tinham desmoronado anos atrás. Passamos por acampamentos madeireiros abandonados, maquinário enferrujado deixado para apodrecer em pequenas clareiras, e quilômetro após quilômetro de floresta que parecia não ter visto atividade humana em décadas. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a estrada simplesmente acabou. Tinha uma pequena área para virar ao lado de um riacho e, além disso, nada além de natureza selvagem. A gente estava dirigindo há 6 horas no total e ainda tínhamos caminhada pela frente. Descarregamos nossas mochilas e começamos a andar. A trilha era mal visível. Mais um caminho de animais do que algo que humanos tivessem feito. Ela serpenteava, subindo por uma floresta antiga. Árvores tão massivas que você não conseguiria abraçá-las com os braços, mesmo que 3 pessoas tentassem juntas. O dossel era tão denso lá em cima que mesmo no meio do dia parecia crepúsculo lá embaixo onde a gente caminhava. Os caras continuavam checando o GPS e consultando um mapa desenhado à mão que um deles tinha trazido. Claramente, eles já tinham estado ali antes, ou pelo menos tinham estudado a área extensivamente. De vez em quando, um deles apontava um ponto de referência e acenava com a cabeça como se reconhecesse. Uma formação rochosa distinta, uma árvore morta com uma forma incomum, um pequeno prado onde veados obviamente tinham estado pastando recentemente. À medida que subíamos mais alto, a floresta começou a mudar. As árvores ficaram ainda maiores, com aparência mais antiga. Algumas delas deviam ter centenas de anos, talvez mais.
A vegetação rasteira também ficou mais densa, com samambaias que chegavam até minha cintura e arbustos de frutas silvestres tão densos que você não conseguia ver além de alguns metros em qualquer direção. Cruzamos 3 riachos diferentes sobre troncos caídos. Escalamos deslizamentos de pedras e atravessamos trechos de floresta tão densos que tivemos que andar em fila indiana. Minha mochila parecia ficar mais pesada a cada passo e eu comecei a me perguntar se isso realmente valia a pena. Os caras pareciam saber exatamente para onde estavam indo, nunca hesitando em cruzamentos de trilhas ou parando para se orientar. Depois de 3 horas de caminhada constante subindo, chegamos a uma pequena clareira cercada por cedros massivos. Obviamente, era um acampamento que já tinha sido usado antes. Havia um círculo de fogo feito de pedras de rio, alguns troncos dispostos como bancos e uma área de chão achatado onde as barracas tinham sido montadas anteriormente. Enquanto estávamos montando nosso próprio acampamento, um dos caras começou a falar sobre a área. Ele disse: "A gente estava numa seção da floresta que a maioria das pessoas nunca via, a quilômetros de qualquer trilha oficial ou estrada. A companhia madeireira possuía enormes extensões de terra por aqui, mas na verdade não cortava árvores nessa área em particular há mais de 20 anos. Era muito remoto, muito difícil colocar equipamento e tirar madeira. Foi aí que eles finalmente me disseram o que realmente estávamos fazendo ali. Enquanto sentávamos ao redor do fogo naquela primeira noite, comendo jantar de latas e passando uma garrafa de uísque, o cara que organizou a viagem começou a contar histórias. Ele disse que essa área tinha uma reputação entre caçadores e madeireiros locais. Não o tipo de reputação que se fala abertamente, mas o tipo que se sussurra em bares depois de muitas bebidas. Ele vinha pesquisando o local há meses, lendo velhos recortes de jornal e fóruns de caça, conversando com madeireiros aposentados que tinham trabalhado nessas montanhas décadas atrás. As histórias tinham todos elementos em comum. Uma criatura massiva, andando ereta como um humano, mas maior do que qualquer humano tinha direito a ser. Coberta de pelo escuro, incrivelmente forte e inteligente o suficiente para se manter escondida de observadores casuais. O primeiro avistamento registrado nessa área remonta à década de 1940, quando uma equipe madeireira relatou ter encontrado pegadas do tamanho de pratos de jantar afundadas profundamente na lama perto do acampamento deles. Ao longo dos anos, houve dezenas de encontros mais. Caçadores que tiveram seus acampamentos destruídos durante a noite por algo com imensa força. Madeireiros que ouviram chamados na floresta que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Excursionistas que pegaram vislumbres de algo os observando do fundo das árvores. Mas as histórias que realmente chamaram a atenção dele vieram de moradores locais que viviam na beira da floresta em comunidades minúsculas que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Esses não eram turistas ou guerreiros de fim de semana procurando emoção. Eram famílias que viviam da terra há gerações. Pessoas que conheciam a diferença entre um urso e algo completamente diferente. Falavam de uma criatura que às vezes era vista na beira de suas propriedades, parada imóvel entre as árvores e observando suas casas. Crianças eram proibidas de brincar lá fora depois do anoitecer. Animais de estimação que se afastavam demais de casa, às vezes nunca mais voltavam. E a cada poucos anos, caçadores iam para o fundo da floresta e simplesmente desapareciam, deixando para trás acampamentos que pareciam ter sido atingidos por um tornado. O relato mais detalhado veio de um velho caçador de peles que tinha encontrado a criatura cara a cara lá nos anos 80. Ele estava checando suas linhas de armadilhas quando se deparou com algo que estava sistematicamente destruindo cada armadilha que encontrava. Quando ele seguiu o rastro de destruição, se encontrou numa pequena clareira onde algo enorme tinha estado vivendo.
Havia abrigos crus feitos de galhos entrelaçados, áreas onde a vegetação tinha sido reunida e classificada em pilhas, e o que pareciam ser ferramentas feitas de pedra e madeira. Mas o que mais ficou gravado nele foi o cheiro. Ele descreveu como uma mistura de pelo de animal molhado e algo podre, tão forte que fazia os olhos lacrimejarem. Ele estava examinando uma das estruturas de galhos quando ouviu um som atrás dele que gelou seu sangue. Ele se virou para ver uma criatura que devia ter facilmente 8 pés de altura, parada na beira da clareira, observando-o. Ele disse que nunca esqueceria os olhos. Não eram os olhos de um animal. Havia inteligência ali, consciência, algo que reconhecia sua presença como invasiva. A criatura não atacou, nem fez movimentos agressivos. Simplesmente ficou ali, deixando o caçador de peles saber que aquele era o seu território e que ele não era bem-vindo. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas segundos, a criatura se virou e se afastou andando para a floresta densa, movendo-se com uma graça que parecia impossível para algo tão massivo. O caçador de peles pegou suas armadilhas e nunca mais voltou para aquela área. Ele começou a contar para as pessoas sobre o que tinha visto, mas descobriu que a maioria não acreditava nele ou achava que ele tinha tido um encontro com um urso confuso. Os únicos que levaram sua história a sério foram outros velhos moradores da floresta que tinham tido suas próprias experiências. Eles admitiam em voz baixa que sabiam que algo vivia nas partes profundas dessas montanhas, algo que era melhor deixar em paz. Meu amigo tinha compilado dezenas desses relatos, e todos pintavam um padrão consistente. Essas criaturas, fossem o que fossem, não eram animais comuns. Elas mostravam sinais de inteligência, comportamento territorial e a capacidade de evitar a detecção humana com uma eficiência notável. Alguns caçadores relataram encontrar estruturas de gravetos elaboradas, formações de galhos entrelaçados, que eram muito complexas para serem naturais, mas pareciam não servir a nenhum propósito óbvio. Outros tinham encontrado áreas onde grandes quantidades de comida, principalmente frutas silvestres e raízes, tinham sido coletadas e armazenadas sistematicamente. Os madeireiros que tinham trabalhado nessas montanhas tinham suas próprias histórias. Falavam de encontrar árvores jovens retorcidas em padrões estranhos, seus troncos dobrados e entrelaçados de maneiras que desafiavam a explicação natural. Relatavam sentir-se observados enquanto trabalhavam, aquela sensação persistente de olhos invisíveis rastreando cada movimento. As equipes experimentavam falhas inexplicáveis de equipamento, ferramentas que desapareciam só para serem encontradas quilômetros de distância, e chamados estranhos que ressoavam pela floresta durante as primeiras horas da manhã. O que tornava essas histórias particularmente convincentes era o quão relutantemente foram compartilhadas. Esses não eram buscadores de atenção inventando contos para a emoção. Eram homens e mulheres trabalhadores que claramente prefeririam esquecer suas experiências, mas sentiam a necessidade de alertar outros sobre o que poderia ser encontrado nas profundezas da floresta. Muitos falavam de uma compreensão não escrita entre os moradores locais. Certas áreas simplesmente eram evitadas, certas trilhas não eram percorridas após o anoitecer. E se você visse algo que não conseguisse explicar, o melhor era recuar lentamente e não voltar. A evidência física que meu amigo tinha coletado era igualmente intrigante. Fotos de pegadas que eram claramente bípedes, mas muito maiores do que qualquer pegada humana, mostrando uma pegada com 5 dedos e o que pareciam ser juntas nas bolas dos pés. Gravações de som de vocalizações que não combinavam com nenhum animal conhecido na região, guinchos agudos, uivos profundos e retumbantes e o que alguns descreviam como imitações de fala humana.
gravações de câmera de trilha que mostravam formas escuras e borradas se movendo pelo quadro rápido demais para a identificação clara, mas se movendo de maneiras que sugeriam locomoção bípede. Ele explicou que esta expedição não era apenas sobre provar a existência dessas criaturas, era sobre a caça. Ele e os outros dois vinham planejando isso há mais de um ano, estudando padrões de avistamentos, identificando áreas com a maior concentração de relatos recentes e desenvolvendo uma estratégia para rastrear e potencialmente capturar um espécime. A forma como ele descreveu fez parecer quase científico, como se estivessem realizando pesquisa de campo, em vez de planejar matar algo que poderia ou não existir. Naquela primeira noite ao redor do fogo, eles traçaram o plano. Passaríamos uma semana na área, montando postos de observação, instalando câmeras de trilha e rastreando qualquer sinal de atividade das criaturas. Se conseguíssemos confirmar a presença delas, passaríamos ao rastreamento ativo. O objetivo declarado era documentação. Fotos claras, amostras de cabelo, moldes de pegadas, qualquer coisa que pudesse fornecer evidência científica. Mas levávamos poder de fogo suficiente para deter um urso pardo. E a forma como os caras checavam seus rifles sugeria que a documentação poderia não ser o único objetivo deles. Eu deveria ter ido embora então. Eu deveria ter exigido que me levassem de volta para a civilização e dito a eles que contassem com outra pessoa para seus delírios de caçador de Bigfoot. Mas eu não o fiz. Parte de mim estava animada pela aventura, pela possibilidade de experimentar algo que a maioria das pessoas só vê em programas sensacionalistas de TV. E outra parte de mim, uma parte mais sombria que eu não gosto de admitir, queria provar que os rumores eram reais. Eu queria fazer parte de algo significativo, mesmo que esse algo significasse rastrear e potencialmente prejudicar uma criatura em cujo território tínhamos invadido. Os dias seguintes estabeleceram um padrão que começou a parecer rotineiro e cada vez mais perturbador. Acordávamos antes do amanhecer, tomávamos um café da manhã rápido de comida liofilizada e café instantâneo. Depois nos dividíamos para cobrir mais terreno. 2 de nós rastreariam a área circundante, procurando sinais enquanto os outros 2 montavam e verificavam nossas câmeras de trilha. Tínhamos trazido uma dúzia de câmeras ativadas por movimento, colocando-as ao longo de trilhas de animais, perto de fontes de água e em áreas onde a vegetação mostrava sinais de alteração recente. No segundo dia, começamos a encontrar coisas que não se encaixavam com a atividade normal da vida selvagem. Árvores jovens que tinham sido dobradas e entrelaçadas em padrões complexos, seus galhos torcidos juntos de maneiras que pareciam deliberadas. Pilhas de rochas arranjadas em montes cônicos cuidadosamente equilibrados que desmoronariam se ocorresse qualquer movimento natural. Áreas onde o musgo e as samambaias tinham sido arrancados do chão da floresta em manchas circulares, expondo a terra por baixo sem razão aparente. As pegadas foram o que realmente chamou nossa atenção. Encontramos elas ao longo de leitos de riachos e em manchas de lama macia, impressões profundas que mostravam 5 dedos com um arco distinto e o que pareciam ser almofadas em vez de pele lisa. As medidas sugeriam algo com pés de 16 a 18 polegadas de comprimento e 7 a 8 polegadas de largura. A profundidade das impressões indicava peso substancial, possivelmente 500 a 700 libras, de acordo com as melhores estimativas dos caras. O mais perturbador era que os rastros de pegadas mostravam um padrão de marcha que era claramente bípede, mas com uma passada muito mais longa do que a de qualquer humano. Fizemos moldes de gesso das melhores impressões que encontramos. O processo levou horas, misturando cuidadosamente o gesso com água do riacho, despejando nas pegadas e esperando endurecer o suficiente para transportar.
Enquanto trabalhávamos, eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. A floresta ao nosso redor parecia silenciosa demais. Os sons normais de pássaros e pequenos mamíferos notavelmente ausentes. De vez em quando, um de nós congelava e apontava para as árvores, certo de que tinha visto movimento, mas o que quer que estivesse ali já tinha ido embora antes que os outros pudessem confirmar. As câmeras de trilha começaram a produzir resultados no terceiro dia, embora nada conclusivo. Tínhamos dezenas de imagens de veados, guaxinins e uma vez um grande urso negro que passou direto em frente a uma de nossas câmeras. Mas também tínhamos fotos estranhas, fotos tiradas no meio da noite mostrando o que pareciam ser galhos se movendo quando não havia vento, formas escuras na borda dos quadros que poderiam ser sombras ou poderiam ser algo mais, e várias instâncias onde as próprias câmeras tinham sido movidas ou reorientadas por algo forte o suficiente para mudar seu ângulo, mas cuidadoso o suficiente para não ativar a gravação de vídeo. Um dos caras, um sujeito chamado Jake, que caçava a vida toda, começou a agir nervoso. Ele mencionou encontrar pequenas pilhas de gravetos arranjadas em padrões que ele reconheceu de suas viagens de caça anteriores. Sinais de aviso, ele os chamou. Marcadores territoriais deixados por algo que queria que soubéssemos que estávamos sendo monitorados. Ele sugeriu que nos movêssemos mais fundo na floresta, longe do nosso acampamento base, para evitar seja lá o que estivesse prestando atenção à nossa presença. Mas o líder do grupo, um cara chamado Derek, que organizou toda a expedição, insistiu que ficássemos. Ele disse que os sinais de aviso eram exatamente o que tínhamos vindo encontrar. Prova de que as criaturas estavam conscientes de nós e potencialmente se aproximando para investigar. Ele aumentou nossa vigilância noturna, com 2 pessoas acordadas o tempo todo, rifles carregados e lanternas poderosas prontas para iluminar qualquer coisa que se aproximasse do acampamento. O 4º dia trouxe nosso primeiro encontro real, embora tenha sido breve, e deixou mais perguntas do que respostas. Eu estava em dupla com o 3º membro do nosso grupo, um cara chamado Tom, que tinha estado incomumente quieto durante a viagem. Estávamos verificando uma linha de câmeras de trilha a cerca de 2 milhas do acampamento base, quando ouvimos algo se movendo pela floresta em nossa direção. Não era o som de um animal tentando ser furtivo. Era o som de algo grande se movendo deliberadamente, quebrando galhos e empurrando pela vegetação com força suficiente para fazer a folhagem estalar e gemer. Congelamos, rifles prontos, esperando o que quer que estivesse se aproximando emergir das árvores. O movimento parou a talvez 50 jardas de distância, escondido atrás de um denso aglomerado de abetos jovens. Por vários minutos, nada aconteceu. Ficamos ali, ouvindo, tentando distinguir algo através da folhagem. Então, ouvimos uma vocalização que me deu arrepios. Começou como um grunhido baixo e retumbante, quase subsônico, que eu podia sentir no meu peito. Ele aumentou gradualmente em tom e volume, transformando-se em algo entre um uivo e um grito, antes de ser cortado abruptamente. Não era nenhum som que eu tivesse ouvido de nenhum animal com o qual estivesse familiarizado. Tom levantou o rifle e gritou para as árvores, identificando-nos como humanos e exigindo que o que estivesse ali se mostrasse. Em resposta, ouvimos o som de algo batendo nas árvores, batidas rítmicas que ressoavam pela floresta, seguidas por outro daqueles gritos estranhos. Então, o que quer que tivesse estado ali simplesmente foi embora. Ouvimos ele se espatifando de volta pela vegetação, afastando-se de nós a uma velocidade que parecia impossível para algo se movendo através de uma floresta tão densa. Quando examinamos a área onde ele tinha estado, encontramos galhos quebrados a alturas de 8 a 9 pés do chão, tufos de pelo escuro e grosso presos na casca da árvore e várias pegadas profundas no chão macio da floresta.
O pelo era diferente de tudo que pudéssemos identificar. Grosso e áspero, marrom escuro a quase preto, muito longo para ser de um urso, mas muito grosso para ser de qualquer primata que conhecêssemos. Nós o colocamos cuidadosamente em sacos, junto com moldes de gesso das pegadas mais claras, e nos apressamos de volta para o acampamento. Derek ficou animado quando compartilhamos nossas descobertas. Ele disse que isso confirmava tudo o que ele vinha pesquisando. Tínhamos evidência física, gravações de áudio das vocalizações que Tom tinha conseguido capturar em seu telefone e localizações GPS onde o encontro tinha ocorrido. Mas quando ele sugeriu que voltássemos à área naquela noite com lanternas e câmeras, tanto Tom quanto Jake se opuseram. Algo sobre o encontro os tinha abalado profundamente. A forma como a criatura se anunciara deliberadamente antes de se aproximar, os sinais de aviso territoriais que estávamos encontrando, a sensação de que estávamos sendo avaliados em vez de simplesmente observados. Tudo sugeria que o que quer que vivesse nesses bosques era muito mais inteligente e potencialmente perigoso do que eles haviam antecipado. Passamos aquela noite no acampamento, o fogo queimando brilhante, rifles carregados descansando ao lado de cada um de nós. A floresta ao nosso redor parecia ter ganhado vida com sons, gravetos quebrando na escuridão além do alcance da luz do fogo. Vocalizações estranhas ressoando de múltiplas direções, às vezes parecendo a quilômetros de distância, outras vezes preocupantemente perto. Em um ponto, por volta das 2 da manhã, ouvimos algo grande circulando nosso acampamento, ficando logo fora do alcance visual, mas fazendo barulho suficiente para deixar claro que estava ali. Jake quis atirar para o ar, assustar o que quer que estivesse espreitando, mas Derek o proibiu. Ele disse que tiros apenas provocariam uma resposta, e não tínhamos certeza de que tipo de resposta poderia ser. Quando o sol nasceu, estávamos todos exaustos e nervosos. O 5º dia nos dividiu como grupo. Tom e Jake queriam empacotar e sair imediatamente. Eles tinham vindo para caçar, sim, mas o que tínhamos encontrado parecia estar além do que eles haviam antecipado. As criaturas não eram apenas animais grandes. Eram algo que mostrava comportamento territorial complexo, possivelmente vivia em grupos sociais e parecia estar avaliando nossas intenções com inteligência perturbadora. Derek, no entanto, insistiu que ficássemos. Ele argumentou que estávamos à beira de algo monumental. Com apenas mais alguns dias, poderíamos obter evidências fotográficas ou de vídeo claras que revolucionariam a compreensão científica dos primatas norte-americanos. Ele até sugeriu que se pudéssemos capturar um espécime, apenas um, poderíamos resolver o mistério de uma vez por todas e potencialmente ganhar milhões com direitos de mídia e endossos científicos. Eu fiquei quieto durante a discussão, dilacerado entre a emoção do que tínhamos experimentado e uma crescente sensação de inquietação sobre o que estávamos realmente fazendo ali. Essas florestas não eram nossas. Éramos intrusos em território que claramente tinha sido reclamado por algo que vivia ali muito antes de nós, humanos modernos, chegarmos. Os avisos que tínhamos recebido, tanto dos moradores locais antes de nossa viagem, quanto dos sinais que estávamos encontrando, todos sugeriam que seguir em frente era extremamente estúpido. O compromisso que finalmente alcançamos foi ficar mais 2 dias, mas modificar nosso foco. Sem mais rastreamento ativo. Em vez disso, montaríamos uma estação de observação com nossos melhores equipamentos de câmera e simplesmente documentaríamos o que quer que se aproximasse. Derek conhecia uma crista a cerca de 3 milhas do acampamento base que oferecia vistas de um pequeno vale onde as câmeras de trilha tinham capturado a maior atividade. Poderíamos nos estabelecer ali, ficar silenciosos e quietos,
e esperar que as criaturas revelassem mais sobre si mesmas. Passamos o resto daquele dia empacotando equipamento e fazendo a viagem para a crista. A trilha para cima era brutal, ganhando elevação através de um terreno que era mais escalada do que caminhada em alguns lugares. Mas Derek tinha razão sobre o local. De nossa posição, podíamos ver um pequeno prado cercado por floresta densa, com um riacho serpenteando por ele. Múltiplas trilhas de animais convergiam na área, tornando-o um local lógico para a vida selvagem passar. Montamos nossas barracas atrás de uma linha de rochas, que oferecia tanto cobertura quanto um bom ponto de vista. Derek montou suas câmeras e equipamentos de vídeo, incluindo uma câmera de alta definição com uma lente teleobjetiva que podia capturar detalhes claros de nossa localização elevada. Tom e Jake estabeleceram um cronograma de observação, 2 horas por turno, alguém sempre observando enquanto os outros descansavam. Eu peguei o primeiro turno de observação naquela noite. O sol se pôs sobre as montanhas distantes, pintando o céu em tons de laranja e roxo antes de desaparecer no azul escuro do crepúsculo. Enquanto os últimos vestígios de luz desapareciam, o vale lá embaixo começou a se transformar. Veados emergiram da floresta para pastar no prado. Um alce solitário apareceu perto do riacho, bebendo profundamente antes de desaparecer de volta nas árvores. As aves noturnas começaram seus chamados. Tudo parecia pacífico, normal. Exatamente o que você esperaria ver na natureza intocada. Então, cerca de 1 hora na minha observação, tudo mudou. Os veados que estavam pastando pacificamente, de repente, levantaram a cabeça em uníssono, orelhas para a frente, corpos tensos. Por um momento eles ficaram congelados assim. Depois explodiram em movimento, fugindo do prado em todas as direções. O alce desapareceu tão rápido que quase o perdi. Até os pássaros ficaram em silêncio. O vale ficou completamente silencioso. Peguei os binóculos de visão noturna e escaneei a borda da árvore onde os veados estavam olhando. No início, não vi nada. Então, captei movimento, algo grande se separando das sombras sob as árvores. Mesmo através da tecnologia de visão noturna que fazia tudo parecer verde e granulado, eu podia ver que este não era um animal comum. Ele andava sobre 2 pernas com uma marcha que parecia quase humana, mas com uma fluidez e poder que nenhum humano poderia igualar. Seu corpo estava coberto pelo que parecia ser pelo longo e escuro. Estimei sua altura em algum lugar entre 7,5 pés e 8 pés, com base em seu tamanho em relação às árvores que ele passava. Ele se moveu em direção ao riacho com confiança deliberada, parando ocasionalmente para examinar o chão ou alcançar para inspecionar galhos baixos. Acordei Derek e os outros sem fazer barulho. Eles precisavam ver isso. Enquanto Derek começava a filmar, a criatura se ajoelhou perto do riacho. Observamos ela beber, levantando água com o que claramente eram mãos em vez de patas. Então, ela sentou sobre uma rocha grande, adotando uma postura que parecia notavelmente humana, e simplesmente olhou ao redor do vale. Estávamos observando por quase 20 minutos quando uma segunda criatura emergiu da floresta. Esta era notavelmente menor, talvez 6,5 pés de altura, com um movimento que parecia mais juvenil. As 2 criaturas se aproximaram uma da outra e pudemos ver interação que parecia claramente social. A criatura maior estendeu a mão e tocou a cabeça da menor em um gesto que parecia quase afetuoso. Então, ambas se moveram para a beira do prado, onde começaram a coletar comida, supusemos. Elas arrancavam plantas, as examinavam e as colocavam no que pareciam ser bolsas cruas feitas de casca tecida. A evidência de uso de ferramentas e comportamento social complexo era avassaladora. Derek estava filmando tudo, sussurrando animado sobre o quão revolucionário esse material seria.
Jake e Tom observavam em silêncio, seu medo anterior aparentemente substituído por admiração pelo que estávamos testemunhando. Eu estava dividido entre a fascinação e uma crescente sensação de que estávamos violando algo profundamente privado. Essas criaturas não sabiam que estavam sendo observadas. Estávamos documentando aspectos de suas vidas que claramente preferiam manter escondidos dos humanos. Então Derek estragou tudo. Acho que ele pensou que poderia se aproximar sem ser detectado, ou talvez a emoção da captura nublasse seu julgamento. Mas de repente ele anunciou que ia descer ao vale para conseguir melhores tomadas. Antes que qualquer um de nós pudesse detê-lo, ele pegou sua câmera e começou a descer a crista, movendo-se o mais silenciosamente possível pelo terreno rochoso. Observamos horrorizados enquanto ele descia, parando atrás de árvores e rochas, aproximando-se cada vez mais de onde as duas criaturas continuavam coletando plantas. Ele chegou a cerca de 100 metros de distância antes que elas percebessem sua presença. A criatura maior congelou imediatamente. Depois se virou para olhar diretamente para onde Derek se escondia, atrás de um grande abeto. Por um momento longo e tenso, ninguém se moveu. Então a criatura fez algo que nenhum de nós esperava. Ela se moveu deliberadamente em frente à criatura menor, adotando o que só poderia ser descrito como uma postura protetora. Então emitiu uma vocalização que fez meu sangue gelar. Não foi o uivo que tínhamos ouvido antes. Este era mais profundo, mais controlado e carregava comunicação inconfundível. Era um aviso, claro como o dia, dizendo a Derek que ele tinha cruzado uma linha. Derek, para seu crédito, congelou também. Ele manteve sua câmera quieta, sem fazer movimentos ameaçadores. Por vários minutos, criatura e humano simplesmente se observaram. Então a criatura fez algo que ainda me perturba até hoje. Ela pegou uma rocha, talvez do tamanho de uma toranja, e a jogou. Não em direção a Derek, mas em direção a uma árvore a cerca de 10 pés à sua esquerda. A rocha atingiu a árvore com força suficiente para rasgar a casca, demonstrando tanto força incrível quanto controle preciso. A mensagem era inequívoca. Você poderia ter sido o alvo. Agora vá embora. Derek recuou lentamente, mantendo sua posição em relação às criaturas, movendo-se o mais cuidadosamente que desceu. As criaturas o observaram ir, a maior permanecendo em sua postura protetora até que Derek tivesse voltado para a crista até nossa posição. Quando ele voltou, tremendo de adrenalina, ambas as criaturas tinham desaparecido de volta para a floresta. Aquela noite passou em acalorado debate. Derek insistiu que seu material provaria a existência das criaturas de uma vez por todas. Mas Jake e Tom estavam furiosos. Não só Derek tinha colocado sua própria segurança em risco, mas ele tinha mostrado às criaturas que os humanos eram uma ameaça. A forma protetora como a criatura maior tinha protegido a menor, a comunicação clara em suas ações e vocalizações, tudo sugeria que essas eram mães cuidando de seus filhotes, famílias tentando sobreviver em seu habitat natural. E nós acabávamos de mostrar a elas que os humanos as assediariam mesmo aqui, nas profundezas da natureza. Eu queria ir embora imediatamente, pegar nosso equipamento e ir embora antes que causássemos mais danos. Mas Derek argumentou que já tínhamos feito a descoberta. As criaturas agora sabiam que estávamos aqui de qualquer maneira. Mais uma noite de observação de nossa posição segura na crista sem mais aproximações, e então iríamos embora com evidências suficientes para mudar a ciência para sempre. Jake e Tom finalmente concordaram, embora a contragosto. Estabelecemos um cronograma de observação estrito. 2 pessoas observando o tempo todo, sem sair de nossa posição, aconteça o que acontecer. O 6º dia amanheceu frio e nublado. Tivemos uma noite tranquila, observando o vale lá embaixo, mas sem ver mais sinais das criaturas. A floresta parecia ter ficado estranhamente silenciosa, como se tudo estivesse prendendo a respiração. Tom e eu
Pegamos o turno de observação da manhã, enquanto Derek e Jake descansavam. Nada notável aconteceu por horas. O sol queimou a neblina. Animais normais, veados e um par de alces aventuraram-se no prado. Pássaros voaram pelo vale. Quase comecei a relaxar quando Tom agarrou meu braço bruscamente. Ele estava olhando não para o vale, mas atrás de nós, de volta para a floresta que cercava nossa crista. Segui seu olhar e senti meu estômago afundar. Ao longo da linha das árvores atrás de nossa posição, mal visível na vegetação densa, havia formas. Grandes, formas escuras e peludas, pelo menos 5 ou 6 delas, espaçadas em um semicírculo que efetivamente bloqueava qualquer rota de retirada de volta para o acampamento base. Elas não estavam se movendo em nossa direção, apenas estavam ali, observando. Acordei Derek e Jake o mais silenciosamente possível. Quando eles viram o que estávamos vendo, a situação se tornou subitamente real, de maneiras que nenhuma quantidade de planejamento ou bravata de caçador tinha preparado. Não estávamos caçando nada. Éramos nós que estávamos sendo cercados. As criaturas tinham permitido que víssemos 2 delas no vale lá embaixo, distraindo nossa atenção enquanto outras se posicionavam atrás de nós. Agora estávamos presos nesta crista com penhascos íngremes em 3 lados e criaturas desconhecidas bloqueando o quarto. Derek sussurrou que deveríamos nos preparar para nos defender se necessário, mas Jake balançou a cabeça. Ele apontou que as criaturas não estavam se aproximando. Elas não faziam vocalizações ameaçadoras, apenas estavam ali, fazendo um ponto. Elas tinham nos superado em estratégia, tinham nos cercado. Poderiam atacar se quisessem, mas em vez disso, estavam demonstrando sua superioridade sem violência. Passamos horas nesse impasse. As criaturas permaneceram em suas posições. Não ousávamos nos mover. O sol rastreou lentamente pelo céu. Gradualmente, começou a afundar a terrível compreensão do que realmente estávamos fazendo. Tínhamos vindo caçar algo que nunca foi apenas animais. Essas eram pessoas, em algum sentido fundamental da palavra. Elas tinham famílias, territórios, comunicação complexa, uso de ferramentas e pensamento estratégico. E nós tínhamos invadido o lar delas, com rifles e câmeras, planejando matá-las ou expô-las ao mundo sem pensar nas consequências. Enquanto o sol começava a se pôr, as criaturas finalmente se moveram, mas não em nossa direção. Simplesmente se afastaram de volta para a floresta, desaparecendo tão silenciosamente quanto tinham aparecido. Nos deixaram sem danos, mas com uma mensagem perfeitamente clara. Saíam. Empacotamos nosso equipamento em tempo recorde, quase correndo pela crista de volta para o acampamento base na escuridão que se aproximava. Durante todo o caminho, eu podia sentir olhos nos observando, garantindo que saíssemos. Alcançamos nosso acampamento base por volta da meia-noite, jogamos tudo em mochilas desorganizadas e começamos a caminhada de volta para onde tínhamos deixado a caminhonete. Caminhamos a noite toda, usando faróis, tropeçando em raízes e pedras em nossa pressa para nos afastarmos. Quando alcançamos a caminhonete ao amanhecer do 7º dia, estávamos exaustos, desalinhados e profundamente abalados pelo que tínhamos experimentado. A viagem de volta para a civilização passou em grande parte em silêncio. Cada um de nós processando o que significava o que tínhamos visto. Derek ainda tinha seu material, horas de filmagens das criaturas no vale. Mas quando ele começou a falar em torná-lo público, Jake e Tom se recusaram categoricamente. Eles argumentaram que o que tínhamos encontrado merecia proteção, não exploração. Que revelar as localizações e comportamentos das criaturas apenas as colocaria em perigo de caçadores mais implacáveis do que nós. Passei semanas após nosso retorno sem conseguir dormir direito. Pesadelos me acordavam, imagens daquelas criaturas nos cercando,
Mas em vez de recuar pacificamente, elas atacavam. Ou pior, imagens do que poderíamos ter feito se as coisas tivessem saído de forma diferente. Se Derek tivesse decidido atirar em vez de recuar. Se as criaturas tivessem decidido eliminar a ameaça que representávamos em vez de apenas nos assustar. Eventualmente, Derek cedeu à pressão de nós três e concordou em nunca publicar o material. Mas eu sei que ele ainda o tem, guardado em algum lugar, tentador com pensamentos do que poderia trazer. Jake e Tom nunca mais voltaram a caçar. Disseram que depois de olhar nos olhos daquelas criaturas, depois de ver a clara inteligência e organização social, não podiam mais justificar matar animais por esporte. Eu também não voltei a caçar, mas mais do que isso, raramente me aventuro na natureza profunda, porque eu sei o que está lá fora. Eu sei que os humanos não são as únicas criaturas inteligentes andando por essas florestas. E eu sei que há coisas que é melhor deixar sem descobrir, mistérios que servem a um propósito ao permanecerem sem solução. As florestas profundas das Cascade Mountains, do noroeste do Pacífico, mais de 1 milhão de acres de natureza, em sua maioria inexplorada, guardam segredos que a maioria das pessoas nunca conhecerá. Mas para aqueles de nós que penetraram fundo o suficiente, que viram o que vive além das trilhas e estradas, o conhecimento vem com o peso. Compartilhamos um silêncio não escrito, um acordo de proteger o que encontramos deixando-o sozinho. As criaturas que encontramos naquela semana ainda vivem naquelas florestas. Elas ainda constroem seus abrigos de gravetos, coletam sua comida, criam suas famílias em relativa paz. E permanecerão escondidas enquanto pessoas como nós mantiverem seus segredos. Porque alguns mistérios existem não para serem resolvidos, mas para nos lembrar que o mundo é maior e mais estranho do que nosso conhecimento limitado pode compreender. 3 anos depois, os pesadelos diminuíram, mas nunca pararam completamente. Posso passar semanas sem pensar naqueles olhos inteligentes me olhando através do crepúsculo ou naquelas formas enormes nos cercando em nossa posição na crista. Então algo desencadeia, uma notícia sobre outro caçador desaparecido no noroeste, uma postagem em um fórum afirmando novo avistamento de Bigfoot, e tudo volta correndo. A coisa sobre encontrar algo que muda completamente sua compreensão do mundo é que você não pode voltar à ignorância. Uma vez que você sabe, realmente sabe, que há mais na natureza do que a ciência catalogou, mais inteligência no mundo natural do que os humanos querem admitir, isso muda como você vê tudo. Cada floresta parece mais escura, cada trilha solitária parece potencialmente perigosa. E a arrogância que eu já tive sobre a dominação humana da natureza desapareceu completamente. Às vezes, me pergunto se as criaturas pensam em nós como pensamos nelas. Se elas têm suas próprias histórias sobre os estranhos humanos, sem pelo que ocasionalmente tropeçam em seu território, disparam armas barulhentas e depois vão embora. Se elas alertam seus filhotes sobre nós, da mesma forma que nossos pais podem nos alertar sobre animais perigosos. Se, em sua própria forma de inteligência, elas chegaram às mesmas conclusões sobre nós que finalmente alcançamos sobre elas, que algumas espécies é melhor evitar, alguns territórios é melhor não invadir. O material que Derek capturou naquela noite permanece oculto, visto apenas por nós 4. Ocasionalmente, ele propõe a ideia de publicá-lo novamente, especialmente quando vê outro programa sensacionalista ridículo afirmando ter encontrado evidências de Bigfoot. Mas o resto de nós se mantém firme. O que encontramos não pertence ao mundo. Pertence àquelas criaturas que conseguiram sobreviver nas sombras por séculos, evitando a detecção humana não porque carecem de inteligência, mas porque a possuem em abundância. Elas entenderam muito antes de nós
que os humanos destroem o que não entendem e exploram o que não podem destruir. Sua sobrevivência dependia de permanecerem escondidas, e quase as roubamos dessa proteção. Às vezes, em conversas tarde da noite com Jake ou Tom, nos perguntamos o que teria acontecido se as coisas tivessem saído de forma diferente. Se Derek tivesse tido um tiro claro e o tivesse dado. Se as criaturas tivessem decidido que éramos muita ameaça para deixar vivos. Se tivéssemos voltado com um corpo em vez de apenas material e histórias. Qualquer um desses cenários termina em tragédia, percebemos agora. Seja as criaturas mortas e dissecadas em nome da ciência, ou nós quatro desaparecendo naquelas florestas, nos tornando outra série de desaparecidos sobre os quais os moradores locais sussurrariam por décadas. As florestas nos deram a todos nós um presente naquela semana, embora não o tenhamos reconhecido imediatamente. Elas nos deram a oportunidade de recuar, de aprender sem pagar o preço final por nossa arrogância. Quantas outras pessoas receberam a mesma oportunidade, mas não a pegaram, nunca saberei. Os arquivos de pessoas desaparecidas para o noroeste do Pacífico são uma leitura sombria quando você sabe o que procurar. Padrões de desaparecimentos experientes de pessoas da floresta em áreas remotas, acampamentos encontrados intactos, mas sem sinal de seus ocupantes, buscas que terminam em nada porque cães farejadores se recusam a seguir certos trilhos. Nem todos podem ser atribuídos ao que encontramos, é claro. O deserto é perigoso por muitas razões, mas alguns dos casos, especialmente aqueles que envolvem pegadas inexplicáveis ou relatos de encontros estranhos logo antes de a pessoa desaparecer, me fazem perguntar. Me fazem perguntar se outros caçadores vieram a essas florestas com as mesmas intenções que tivemos, mas não tiveram a mesma sorte de serem avisados em vez de eliminados. Começou como uma simples expedição de caça. Uma chance de me conectar com amigos, testar minhas habilidades, talvez trazer para casa uma história sobre rastrear alces ou ursos. Tornou-se algo que mudou fundamentalmente como entendo meu lugar no mundo natural. As criaturas que encontramos, sejam o que forem, seja o que a ciência eventualmente as chame, se um dia forem oficialmente provadas, merecem sua privacidade, merecem seus territórios, merecem viver sem humanos invadindo com armas e câmeras, tratando-as como espécimes a serem estudados ou troféus a serem montados em paredes. É por isso que estou contando esta história agora, 3 anos depois, com detalhes suficientes alterados para proteger as localizações exatas, mas verdade suficiente para transmitir o que aprendemos. Se alguém está pensando em organizar sua própria expedição de caça a Bigfoot, se está pesquisando áreas remotas e planejando viagens para o fundo da floresta armado e determinado a provar a existência dessas criaturas, precisa ouvir isso. Não faça. Ou se for, vá com respeito em vez de rifles. Vá para observar, não para caçar. Vá para entender que você pode ser quem está sendo observado, avaliado, permitido viver apenas porque as criaturas com as quais você compartilha a floresta escolhem mostrar misericórdia. Os humanos não são os predadores ápice em todos os ecossistemas. Não somos os seres mais inteligentes em todos os ambientes. E quanto antes aceitarmos isso, quanto antes aprendermos a respeitar territórios e criaturas que não entendemos completamente, melhor para todos os envolvidos. Os pesadelos eventualmente desaparecerão, espero. O peso do conhecimento se tornará mais fácil de carregar com o tempo, mas nunca esquecerei a sensação de estar cercado naquela crista, olhando para aquelas formas massivas, espaçadas perfeitamente para nos bloquear. Percebendo que cada movimento que tínhamos feito por dias tinha sido monitorado e antecipado. Nunca esquecerei aqueles olhos inteligentes me avaliando através dos binóculos de visão noturna, vendo em mim
A mesma ameaça que eu poderia ver em um predador se aproximando da minha família. E nunca esquecerei a graça com que eles recuaram, nos dando a oportunidade de aprender e ir embora, em vez de simplesmente nos eliminar. Essa é a história. Essa é a carga que carrego. E agora você a ouviu também. Use-a sabiamente. Respeite a floresta. Respeite as criaturas que a chamam de lar. E entenda que alguns mistérios existem não para nos desafiar a resolvê-los, mas para nos ensinar humildade diante do vasto e desconhecido que o mundo permanece, mesmo em nossa era de satélites e ciência. As florestas profundas guardam seus segredos por uma razão. Vamos deixá-las guardá-los. Há 3 meses, um caçador experiente chamado David Reeves desapareceu nas Cascade Mountains, do norte do estado de Washington. Ele levava equipamento de rastreamento GPS de última geração, anos de experiência em sobrevivência na natureza, e estava rastreando sistematicamente relatos de atividade incomum de vida selvagem em uma das áreas mais remotas da península. As equipes de busca encontraram seu acampamento intacto 6 dias após seu desaparecimento programado. Seu rifle permaneceu encostado contra uma árvore, com o seguro acionado. Seu equipamento de comunicação estava funcional, mas sem uso. Alimentos e suprimentos intocados. Sua barraca mostrava sinais de saída apressada, mas não violenta. E cercando o local do acampamento em um semicírculo perfeito, estavam pegadas bípedes massivas, cada uma afundando várias polegadas no chão da floresta. David tinha vindo aqui deliberadamente, procurando exatamente o tipo de encontro que seus diários meticulosamente detalhados indicavam. Ele passou meses pesquisando padrões de avistamentos históricos, coletando relatos de testemunhas de moradores locais e mapeando áreas onde avistamentos de criaturas desconhecidas se sobrepunham com características geográficas incomuns. Suas anotações revelavam fascinação que beirava a obsessão, juntamente com crescente confiança de que estava perto de um avanço monumental em criptozoologia. As primeiras semanas de sua expedição foram cuidadosamente documentadas. Ele instalou câmeras de trilha extensivas ao longo de trilhas de animais e fontes de água. Catalogou estruturas incomuns de gravetos que encontrou em configurações que desafiavam a explicação natural. Gravou vocalizações que não combinavam com nenhuma espécie conhecida no banco de dados de vida selvagem da região. Suas fotografias mostravam pegadas, pelo não identificado preso na casca de árvores e sinais de forrageamento que sugeriam inteligência além do comportamento animal instintivo. Mas suas últimas entradas mudaram de tom notavelmente. Começaram a descrever uma sensação crescente de ser observado. Referências a encontrar seu equipamento sutilmente movido durante ausências de seu acampamento. Menções de sons circulando sua posição durante as horas noturnas. Sua escrita sugeria alguém que percebia, tarde demais, que o ato de rastrear poderia ser recíproco. A última entrada em seu diário, datada do dia anterior ao seu desaparecimento, descreveu um encontro que o deixou simultaneamente animado e profundamente inquieto. Enquanto verificava câmeras de trilha em um barranco remoto, ele encontrou uma área que mostrava sinais inequívocos de habitação inteligente. Abrigos crus construídos de galhos entrelaçados. Lugares de descanso forrados com musgo e samambaias. Ferramentas de pedra dispostas no que pareciam ser configurações deliberadas. E mais perturbador, evidência de que essas estruturas tinham sido usadas recentemente dentro de dias ou horas de sua descoberta. Ele descreveu sentir uma presença enquanto examinava o local, uma sensação de peso de observação invisível, que se tornou tão intensa que ele finalmente fugiu da área. Mas sua curiosidade científica aparentemente superou sua apreensão, porque ele planejou retornar no dia seguinte com melhor equipamento de câmera. Ele nunca retornou dessa viagem de retorno,
As equipes de busca seguiram seus rastros até o barranco que ele descreveu, encontrando as estruturas exatamente como ele as documentou, mas a área mostrava sinais de atividade significativa posterior à sua visita. Os abrigos tinham sido sistematicamente desmantelados, as ferramentas de pedra removidas, o musgo e as samambaias dispersos. Era como se o que quer que tivesse estado vivendo ali tivesse embalado e se relocado deliberadamente, não querendo deixar evidências que pudessem atrair atenção humana adicional. O mais perturbador foi que seus rastros de GPS terminavam no barranco sem indicação de para onde ele tinha ido depois. O dispositivo simplesmente parou de transmitir sua localização, como se tivesse sido desligado deliberadamente ou levado para uma área onde os sinais de satélite não podiam penetrar. As equipes de busca expandiram sua rede metodicamente, cobrindo quilômetros quadrados de terreno difícil. Encontraram mais sinais perturbadores, pegadas bípedes massivas que pareciam rastrear ao longo das mesmas rotas que as equipes de busca estavam usando, como se algo estivesse monitorando seus esforços de distâncias seguras. Câmeras de trilha colocadas pelos buscadores capturaram imagens que mostravam grandes formas escuras, observando as atividades de busca das linhas de árvores distantes. Vários membros da equipe de busca relataram experiências que eram difíceis de quantificar oficialmente, mas impossíveis de descartar. Sensações de ser observado, vocalizações estranhas que pareciam vir de múltiplas direções simultaneamente, encontros onde algo grande se movia através da vegetação densa logo além do alcance visual, acompanhando as equipes de busca, mas nunca se revelando completamente. Os cães farejadores trazidos para ajudar na busca exibiram comportamento incomum. Eles seguiam rastros humanos normais sem problema, mas quando encontravam certas áreas, particularmente aquelas onde as pegadas massivas eram mais prevalentes, os animais ficavam agitados e se recusavam a prosseguir. Vários cães experientes, com anos de trabalho de busca e resgate, simplesmente sentavam e gemiam quando direcionados para trilhas específicas, como se sentissem algo que seus tratadores humanos não conseguiam detectar. A investigação oficial eventualmente se expandiu além da busca e resgate padrão para incluir análise de vida selvagem. Biólogos examinaram o pelo coletado da casca de árvores perto do acampamento de David, descobrindo que não combinava com nenhuma espécie conhecida na região. Análise de DNA produziu resultados que foram simultaneamente intrigantes e desconcertantes, mostrando marcadores genéticos que sugeriam ancestralidade de primatas, mas não combinavam com nenhuma espécie catalogada. Os moldes retirados das pegadas mais claras revelaram uma anatomia que era desconcertantemente humana em estrutura básica, mas dramaticamente diferente em escala e proporções. O arco do pé, a disposição dos dedos, a distribuição do peso, todos sugeriam locomoção bípede por uma criatura que pesava significativamente mais do que humanos médios. Especialistas forenses que examinaram os moldes notaram detalhes que seriam quase impossíveis de falsificar. Dermatoglifos, linhas equivalentes a, impressões digitais nas almofadas dos pés, sinais de pé preensil mostrando capacidade de agarrar, marcas de desgaste consistentes com caminhar descalço sobre terreno variado por longos períodos. À medida que as semanas passavam sem sinais de David, a investigação começou a se concentrar menos em busca ativa e mais em entender o que poderia ter acontecido. As equipes de busca entrevistaram todas as pessoas que haviam relatado encontros incomuns nas Cascade Mountains nas décadas passadas. Padrões emergiram desses testemunhos que pintaram um quadro inquietante de um ecossistema oculto operando ao lado de populações de vida selvagem conhecidas. Moradores locais descreveram áreas específicas que eles instintivamente evitavam.
trilhas onde o silêncio se tornava profundo demais, onde pássaros e pequenos mamíferos pareciam desaparecer completamente. Cristas, onde encontros estranhos ocorriam com regularidade suficiente que caçadores experientes simplesmente tinham aprendido a não se aventurar mais. Famílias que viviam à beira da floresta há gerações compartilhavam histórias transmitidas de pais para filhos, avisos sobre respeitar territórios nos quais os humanos não tinham o direito de entrar. Os padrões de relatos mostraram concentração de avistamentos em áreas que compartilhavam características geográficas específicas, vales profundos com múltiplas fontes de água, sistemas de cavernas extensos que podiam fornecer abrigo, florestas antigas com dossel denso que limitava a visibilidade de cima. Regiões onde a atividade madeireira histórica havia criado uma rede de velhos caminhos agora em grande parte intransitáveis, fornecendo corredores de movimento que raramente viam tráfego humano moderno. O caso de David não foi o primeiro de seu tipo. A pesquisa de fundo revelou dezenas de desaparecimentos semelhantes ao longo de décadas, cada um compartilhando elementos perturbadores. Caçadores ou excursionistas experientes que se aventuraram em áreas remotas e nunca mais voltaram. Acampamentos encontrados intactos com equipamentos sem uso, trilhas que terminavam sem explicação. Sinais de encontros com algo grande e bípede. E em quase todos os casos, testemunhas ou equipes de busca relataram sensações de ser observado, monitorado, avaliado por inteligências invisíveis. Um investigador particular contratado pela família de David descobriu uma conexão particularmente inquietante. Cada um dos desaparecimentos ocorreu depois que as pessoas relataram planos de rastrear ou documentar atividade incomum de vida selvagem. Não eram aventureiros casuais que tropeçaram em situações perigosas. Eram pessoas buscando ativamente encontros, equipadas com câmeras e equipamentos de gravação, determinadas a provar a existência de algo que preferia permanecer não provado. Os últimos dias da busca oficial trouxeram uma descoberta que encapsulou toda a estranheza do caso. Uma equipe trabalhando perto do barranco onde David havia documentado os abrigos encontrou sua câmera pendurada em um galho de árvore a aproximadamente 12 pés de altura. Ela não tinha sido jogada ali nem colocada aleatoriamente. Tinha sido amarrada cuidadosamente com cipó, posicionada para apontar de volta para a trilha que David teria tomado ao se aproximar da área. O cartão de memória continha centenas de fotos, muitas delas tiradas após a última entrada de data e hora de seu diário. As imagens mostravam uma progressão perturbadora. As primeiras fotos capturaram as estruturas e sinais que David havia descrito. Fotos posteriores mostraram áreas da floresta que obviamente tinham sido deliberadamente limpas de evidências. Galhos arranjados cuidadosamente para ocultar trilhas, ferramentas de pedra removidas. Então as fotos mudaram de perspectiva completamente. Em vez de tomadas que David teria tirado, as imagens mostravam vistas de ângulos e alturas impossíveis para um fotógrafo humano. Tomadas olhando para baixo das copas das árvores. Imagens capturadas de posições que teriam exigido estar a 10 ou 12 pés de altura. E, finalmente, uma série de fotos que pareciam mostrar o equipamento de acampamento de David sendo sistematicamente examinado por mãos que eram claramente visíveis nos quadros, grandes e cobertas de pelo escuro, manipulando seus pertences com o que só poderia ser descrito como curiosidade. A câmera havia sido operada pelo que quer que David tivesse vindo buscar. E o que quer que fosse, havia documentado sua própria investigação sobre o equipamento dele. Depois, pendurou a câmera onde eventualmente seria encontrada, como se soubesse que equipes de busca viriam e quisesse fornecer evidências de algo, mas não de uma forma que pudesse ser rastreada de volta às suas localizações atuais.
A busca oficial de David Reeves foi suspensa após 6 semanas. Ele foi listado como desaparecido, sob circunstâncias desconhecidas, embora os oficiais investigadores tenham reconhecido privadamente que a evidência apontava para alguma forma de envolvimento animal. Envolvimento animal de um tipo que não tinha precedente em documentação oficial de vida selvagem. Extraoficialmente, os esforços de busca revelaram evidências de um ecossistema oculto operando paralelamente às populações de vida selvagem conhecidas das Cascade Mountains. As pegadas massivas encontradas por toda a área de busca sugeriam uma população reprodutora de primatas desconhecidos que, de alguma forma, haviam permanecido indetectados pela biologia convencional. A sofisticação de seu uso de ferramentas e técnicas de construção indicava níveis de inteligência que desafiavam suposições sobre a singularidade humana no mundo natural. Mais problemático foi a evidência acumulada de que essas criaturas haviam estado interagindo com humanos por muito mais tempo do que alguém imaginava. A pesquisa de casos históricos de pessoas desaparecidas na região revelou padrões que se estendiam por mais de um século. Homens da floresta experientes, caçadores e excursionistas que desapareceram sem deixar vestígios em áreas onde o sinal de criatura era mais concentrado. Comunidades indígenas locais, quando abordadas com cuidado e respeito, reconheceram a consciência dos seres da floresta, mas relutaram em discutir detalhes com pesquisadores externos. Sua tradição oral falava de protocolos para interação segura com o povo da floresta, mas esses protocolos eram considerados conhecimento sagrado que não deveria ser compartilhado com aqueles que careciam de contexto cultural e preparação adequados. A pesquisa também revelou evidências de possível conhecimento governamental das criaturas que remontava a várias décadas. Documentos fortemente redigidos, obtidos através de pesquisa persistente, mostraram que várias agências federais haviam investigado relatos incomuns de vida selvagem nas Cascade Mountains, mas os detalhes de suas descobertas permaneceram classificados. O padrão de silêncio oficial sugeria que o conhecimento das criaturas existia em níveis mais altos do governo, mas estava sendo ativamente suprimido para evitar pânico público ou interrupção ecológica. Investigadores particulares contratados pela família de Davi continuaram a buscar muito depois que os esforços oficiais terminaram, mas se viram lidando com as mesmas circunstâncias impossíveis que haviam dificultado as equipes de busca iniciais. As criaturas pareciam capazes de existir dentro do ecossistema florestal sem deixar o tipo de sinal consistente que permitiria rastreamento sistemático. Pareciam possuir não apenas capacidades físicas que excediam em muito as normas humanas, mas também inteligência suficiente para entender e neutralizar metodologias de busca humanas. A investigação finalmente levantou mais perguntas do que respondeu sobre o que habitava as partes mais profundas do deserto das Cascade Mountains. David Reeves havia se aventurado em uma região onde regras diferentes se aplicavam, onde a inteligência existia em formas que a ciência convencional se recusava a reconhecer, e onde a linha entre o natural e o sobrenatural se tornava cada vez mais sem sentido. Seu desaparecimento serviu como um lembrete de que vastas áreas do deserto norte-americano permaneciam essencialmente inexploradas, não devido à inacessibilidade geográfica, mas porque eram ativamente defendidas por inteligências que precediam a presença humana no continente. A floresta havia reclamado mais uma vítima, mas a documentação de David garantiu que seu destino não seria esquecido e que outros seriam avisados sobre os riscos de se aventurar muito fundo em lugares onde a humanidade não era nem bem-vinda nem dominante. Para histórias mais interessantes, confira isso.